E fala aí, turma, sejam todos muito bem-vindos ao canal e vamos aí com mais uma prova simulada do Detran para vocês estarem revisando e se preparando para a prova de vocês, tá bom? Não se esqueçam, já deixem o like no vídeo e no final deixem nos comentários como que vocês se saíram nas questões, tá bom? Então, turma, dando início às nossas questões, vejamos o que diz a questão de número 1. Conduzir ônibus coletivo ou escolar com a porta aberta, o condutor receberá penalidade e medida administrativa. Alternativa A, multa, 7 pontos na carteira e retenção do veículo. Alternativa B, multa, 5 pontos na carteira e advertência por escrito. Alternativa C, retenção do veículo, multa, 7 pontos na carteira e alternativa D, nenhuma delas estão corretas. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem, observem a questão e as alternativas. E vamos à questão novamente. Conduzir ônibus coletivo ou escolar com a porta aberta, o condutor receberá penalidade, primeiramente, penalidade e medida administrativa. Então, são duas situações, penalidade e medida administrativa, tá bom? Lembre-se que a alternativa precisa estar na ordem como está apresentada na questão. Primeiramente, penalidade e segundo, medida administrativa. A resposta correta da questão é a letra A. Multa, 7 pontos na carteira e retenção do veículo, de acordo com o artigo 250, inciso 4 do CTB, tá bom? E como já passamos aqui no canal para vocês, lembre-se que medida administrativa começará com a letra R ou com a letra T e as penalidades não começarão nem com R e nem com a letra T, tá bom? Então, turma, vamos à próxima questão. Agora, a questão de número 2, dirigir veículo sem possuir os cursos especializados ou específicos obrigatórios acarretará, alternativa A, infração média, alternativa B, infração leve, alternativa C, infração grave e alternativa D, infração gravíssima. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem, observem as alternativas e vamos à questão. Dirigir veículo sem possuir os cursos especializados ou específicos obrigatórios acarretará. A resposta correta é a letra D, infração gravíssima, de acordo com o artigo 162 do CTB, tá bom? Só lembrando a vocês que essas questões estão de acordo com as novas alterações no Código de Trânsito Brasileiro para o ano de 2022, tá bom? Então fiquem atentos aí com essas questões, porque elas podem vir cair na prova de vocês, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Questão de número 3. Assina-lhe a alternativa correta. A força centrípeta, aderência e a transferência de massa são: alternativa A, condições adversas, alternativa B, automatismos corretos, alternativa C, leis da física que se relacionam ao ato de dirigir. E alternativa D, atos inseguros do motorista. Qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Assina-lhe a alternativa correta. A força centrípeta, aderência e a transferência de massa são. A resposta correta é a letra C. Leis da física que se relacionam ao ato de dirigir, beleza? Essa é a resposta correta da questão. Questão de número 4. De acordo com a legislação de trânsito, os veículos são classificados quanto à sua tração. Alternativa A, animal, propulsão humana, charrete e carroça. Alternativa B, animal, propulsão humana,
automotor, elétrico e reboque ou semi-reboque. Alternativa C, animal, propulsão humana, ônibus e caminhão. E alternativa D, propulsão humana, ônibus, motocicleta e bicicleta. Qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. De acordo com a legislação de trânsito, os veículos são classificados quanto à sua tração. A resposta correta é a letra B. Animal, propulsão humana, automotor, elétrico e reboque ou semi-reboque, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Questão de número 5 não é considerado veículo de carga, certo? Vamos lá, alternativa A, caminhão, alternativa B, charrete, alternativa C, carrinho de mão e alternativa D, semi-reboque. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem, observem a cada uma das alternativas e vejamos a questão. Não é considerado veículo de carga. A resposta correta da questão é a letra B de bola, que é a charrete. Então não se esqueçam que a charrete é considerado um veículo de passageiros, ok? Então vamos à próxima questão. Vejamos agora a questão de número 6. A velocidade mínima permitida não pode ser inferior, alternativa A 80 km por hora, alternativa B a 60 km por hora, alternativa C a terça parte da velocidade permitida em todas as vias e alternativa D a metade da máxima permitida em todas as vias. Qual será a resposta correta da questão? Analisem, vejam a questão e as alternativas. E vejamos aí, a velocidade mínima permitida não pode ser inferior. A resposta correta é a letra D. Não pode ser inferior à metade da máxima permitida em todas as vias. Isso aí está de acordo com o artigo 219 do CTB, tá bom? E só lembrando a vocês, pessoal, que se o condutor que conduzir o seu veículo com a velocidade inferior à metade da máxima permitida para a via, ele estará cometendo uma infração média e multa, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 7 diz o seguinte: o candidato à primeira habilitação, depois de submetido a todos os exames e considerado apto, receberá alternativa A, Carteira Nacional de Habilitação, válida por 1 ano. Alternativa B, permissão para dirigir, válida por 1 ano em todo o território nacional. Alternativa C, permissão para dirigir, válida por 2 anos em todo o território nacional. E alternativa D, Carteira Nacional de Habilitação, válida por 5 anos. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão, turma. Vamos lá. O candidato à primeira habilitação, certo? Depois de submetido a todos os exames e considerado apto, receberá. A resposta correta é a letra B de bola. Ele receberá a permissão para dirigir, que é a PPD, válida por 1 ano em todo o território nacional, tá bom? Guardem e memorizem isso aí para a prova de vocês. Vamos à próxima questão. Vejamos a questão de número 8. Os principais sistemas do veículo são: alternativa A, motor, freio e escapamento; alternativa B, motor, câmbio, diferencial e freio; alternativa C, motor, embreagem, cardan, eixo motriz e semi-árvore; e alternativa D, motor, transmissão, direção,
suspensão e freio. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Os principais sistemas do veículo são... A resposta correta é a letra D de dado. É o motor, a transmissão, a direção, suspensão e freio, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Agora vejamos a questão de número 9, turma. As subdivisões da pista de rolamento com ou sem separações de marcas e cuja largura permite a circulação de um veículo com segurança são chamadas: alternativa A, passagens de nível; alternativa B, faixas de segurança; alternativa C, vias públicas; e alternativa D, faixas de trânsito. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. As subdivisões da pista de rolamento com ou sem separações de marcas e cuja largura permite a circulação de um veículo com segurança são chamadas... A resposta correta é a letra D de dado. São chamadas faixas de trânsito, ok? Essa é a alternativa correta da questão. Vejamos a questão de número 10. Uma situação de risco que pode causar acidentes de trânsito em razão da perda de estabilidade do veículo é: alternativa A, sinalização de trânsito apagada; alternativa B, neblina densa; alternativa C, ventos fortes laterais; e alternativa D, ausência de acostamento na via. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. Uma situação de risco que pode causar acidentes de trânsito em razão da perda de estabilidade do veículo. A resposta correta é a letra C de casa. É ventos fortes laterais, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Agora vejamos a questão de número 11. Quando o sinal semafórico está com luz vermelha e o policial manda avançar, alternativa A, o condutor avança, pois as ordens do policial ou agente do trânsito prevalecem sobre as regras e normas definidas por outros sinais de trânsito. Alternativa B, o condutor não avança, pois o policial ou agente não pode contrariar a sinalização luminosa. Alternativa C, nenhuma das alternativas. E alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Qual é a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vejamos a questão. Quando o sinal semafórico está com luz vermelha e o policial manda avançar, a resposta correta é a letra A. O condutor avança, pois as ordens do policial ou agente do trânsito prevalecem sobre as regras e normas definidas por outros sinais de trânsito, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Lembrando a vocês que geralmente as alternativas maiores ou aquela alternativa mais completa da informação, essa será a resposta correta da questão, tá bom? Vamos à próxima questão. Vejamos a questão de número 12. Como é chamado um veículo automotor de 2 ou 3 rodas cuja potência não seja maior do que 50 centímetros cúbicos e que é capaz de desenvolver no máximo a velocidade de 50 km por hora? Alternativa A, motocicleta. Alternativa B, ciclomotor. Alternativa C, mobilete. E alternativa D, bicicleta motorizada. Qual dessas alternativas aí é a resposta correta da questão? Analisem, vejamos aí se vocês sabem a resposta. E vamos lá à questão.
como é chamado um veículo automotor de 2 ou 3 rodas, cuja potência não seja maior do que 50 centímetros cúbicos e que é capaz de desenvolver no máximo a velocidade de 50 km por hora? A resposta correta da questão é a letra B de bola, é o ciclomotor, tá bom? Então quem escolheu a letra B como correta acertou a questão. Agora vejamos a questão de número 13. O condutor que estiver habilitado na categoria E não poderá conduzir. Alternativa A, automóveis. Alternativa B, motocicletas. Alternativa C, veículo motorizado com mais de 3.500 kg de PBT. E alternativa D, veículo com capacidade para mais de 8 passageiros. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Analisem, vejam a cada uma das alternativas, observem a questão e vejamos aí: o condutor que estiver habilitado na categoria E não poderá conduzir. A resposta correta é a letra B de bola. Ele não poderá conduzir motocicletas, porque para conduzir motocicletas é exigido a categoria A, tá bom? Para veículos de 2 ou 3 rodas. Vamos à próxima questão. Vejamos a questão de número 14. Ao condutor de veículo destinado à condução de escolares, exige-se: alternativa A, não ter cometido nenhuma infração de trânsito. Alternativa B, idade superior a 18 anos. Alternativa C, ter sido submetido a curso especializado de transporte escolar. E alternativa D, apresentação do Registro Nacional de Transportadores Urbanos. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos aí à questão. Ao condutor de veículo destinado à condução de escolares, exige-se. A resposta correta é a letra C de casa. Ter sido submetido a curso especializado de transporte escolar, tá bom? Então quem escolheu a letra C como correta acertou a questão. Vamos partindo aí então, turma, para a próxima questão. Questão de número 15. Caso o proprietário do veículo seja devedor de multa de trânsito, não poderá. Alternativa A, renovar o licenciamento anual do veículo. Alternativa B, renovar a Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa C, renovar o certificado de registro do veículo. E alternativa D, circular com o veículo fora da área urbana. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Caso o proprietário do veículo seja devedor de multa de trânsito, não poderá. A resposta correta é a letra A. Ele não poderá renovar o licenciamento anual do veículo, tá bom? Então é essa aí a resposta correta da questão. Vejamos a questão de número 16. Em cruzamentos não sinalizados com mais de um fluxo, terá preferência de passagem o veículo que, alternativa A, for de transporte de cargas. Alternativa B, estiver na pista central. Alternativa C, vier pela direita do condutor. E alternativa D, desenvolver maior velocidade. Qual é a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. Em cruzamentos não sinalizados com mais de um fluxo, terá preferência de passagem, ok? Olha a palavra-chave da questão, preferência de passagem. O veículo que, a resposta correta é a letra C de casa. Ao veículo que vier
pela direita do condutor, tá bom? Lembrando que isso é em cruzamentos não sinalizados, em relação à preferência de passagem, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Questão de número 17. A poluição é a contaminação de meio ambiente por resíduos resultantes da atividade humana. Alternativa A, no esgoto, ar, sonora e do solo. Alternativa B, no esgoto, água, solo e vento. Alternativa C, no ar, água, solo e sonora. E alternativa D, no vento, água, ar e solo. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos aí à questão. A poluição é a contaminação de meio ambiente por resíduos resultantes da atividade humana no ar, água, solo e sonora. Então, a resposta correta da questão está aí na alternativa C de casa, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Agora vejamos a questão de número 18, turma. Manter acesas as luzes externas do veículo e utilizar o farol baixo desde o pôr do sol até o amanhecer nas vias com iluminação pública é alternativa A, prejudicial aos condutores que deslocam em sentido contrário. Alternativa B, permitido quando não houver outros veículos circulando na via. Alternativa C, só é permitido se estiver sob chuva intensa. E alternativa D, dever de todo o condutor de veículo. Qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos seguindo aí com a questão novamente. Manter acesas as luzes externas do veículo e utilizar o farol baixo, certo? Desde o pôr do sol até o amanhecer nas vias com iluminação pública. A resposta correta é a letra D de dado. É dever de todo o condutor de veículo, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. E fiquem atentos, turma, se apareceu na prova de vocês alguma alternativa com a palavra só. Fiquem ligados que 90% das vezes essa alternativa será considerada como armadilha, tá bom? Vamos à próxima questão. Vejamos a questão de número 19. É uma demonstração de respeito aos demais usuários da via. O condutor que... Alternativa A, estacionar o veículo sobre o passeio, dificultando o trânsito de pedestres. Alternativa B, sinalizar com antecedência em todas as manobras que for realizar. Alternativa C, estacionar o veículo em fila dupla. E alternativa D, parar o veículo no meio do cruzamento para trocar o estepe do veículo. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem, observem a cada uma das alternativas e vamos à questão. É uma demonstração de respeito aos demais usuários da via. O condutor que... A resposta correta é a letra B. Sinalizar com antecedência em todas as manobras que for realizar, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Agora vejamos a questão de número 20. A competência para poder autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores é alternativa A, do CONTRAN, alternativa B, do CETRAN, alternativa C, da Autoridade de Trânsito com circunscrição sobre a via e alternativa D, da Polícia Rodoviária Federal. Qual é a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos aí à questão. A competência para poder autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores.
A resposta correta é a letra C de casa. É da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Essa é a resposta correta da questão. Beleza, turma? Então vamos aí à próxima questão. Questão de número 21. Qual das alternativas abaixo melhor representa o procedimento correto do condutor ao dirigir veículo automotor? Alternativa A, pisar no pedal de freio antes da embreagem ao reduzir a velocidade. Alternativa B, sinalizar antes de realizar manobras com o veículo. Alternativa C, utilizar as marchas corretamente. E alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Qual é a resposta correta da questão, turma? Observem a cada uma das alternativas. E vamos seguindo com a questão novamente. Qual das alternativas abaixo melhor representa o procedimento correto do condutor ao dirigir veículo automotor? A resposta correta da questão é a letra D de dado. Todas as alternativas estão corretas, que são elas: pisar no pedal de freio antes da embreagem ao reduzir a velocidade, sinalizar antes de realizar manobras com o veículo e utilizar as marchas corretamente. Lembre-se que 90% das vezes essa alternativa, como está aí na letra D, ela será a resposta correta a ser marcada, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 22. Qual categoria é exigida para o transporte escolar, além do curso especializado para veículos de transporte escolar? Alternativa A, categoria B. Alternativa B, categoria C. Alternativa C, categoria D. E alternativa D, categorias B ou C. Qual é a resposta correta da questão, turma? Analisem. Vejamos aí se vocês sabem a resposta. E vamos lá à questão. Qual categoria é exigida para o transporte escolar, além do curso especializado para veículos de transporte escolar? A resposta correta é a letra C de casa, é a categoria D. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Agora vejamos a questão de número 23. Qual das alternativas corresponde aos órgãos normativos? Alternativa A, CONTRAN, DENATRAN, DENIT e JARI. Alternativa B, CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Alternativa C, DENATRAN, Prefeitura e a JARI. E alternativa D, DETRAN, DER, CETRAN e DENIT. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão, turma. Qual das alternativas corresponde aos órgãos normativos, ok? A resposta correta é a letra B. É o CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? E só lembrando a vocês, principalmente aos novos inscritos aqui do canal, já falei aqui no canal, mas sempre vale a pena a gente estar relembrando para estar ajudando a vocês. Lembre-se que os órgãos normativos começarão com a letra C de casa, os órgãos executivos começarão com a letra D, com exceção do CIRETRAN e a Prefeitura. E os órgãos recursais começarão com a letra J, representando as JARIs. E os órgãos fiscalizadores estarão começando com a letra P, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 24, turma. Transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50% em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias,
tem como penalidade? Alternativa A, multa 3 vezes e suspensão do direito de dirigir. Alternativa B, multa 3 vezes, suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação. Alternativa C, multa 3 vezes e apreensão do documento de habilitação. E alternativa D, multa e suspensão do direito de dirigir. Qual é a resposta correta da questão, turma? Vejamos aí se vocês sabem a resposta correta. E vamos lá. Transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50% em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias tem como penalidade. A resposta correta é a letra A. Multa 3 vezes e suspensão do direito de dirigir, de acordo com o artigo 218 do CTB, tá bom? Então é essa aí a resposta correta da questão. Vejamos a questão de número 25. Se houver sinalização indicativa que permita o movimento diante de sinal vermelho do semáforo, o motorista poderá: alternativa A, fazer o movimento de conversão à esquerda. Alternativa B, fazer o movimento de conversão à direita. Alternativa C, seguir em frente. E alternativa D, fazer movimento de retorno no cruzamento. Qual é a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. Se houver sinalização indicativa que permita o movimento diante de sinal vermelho do semáforo, o motorista poderá. A resposta correta é a letra B de bola. Ele poderá fazer o movimento de conversão à direita, tá bom? Guardem e memorizem isso aí. E a dica aí da questão, pessoal, lembre-se que quando aparecem duas alternativas que entram em contradição uma com a outra, geralmente a resposta correta estará entre uma delas duas. Reparem que na alternativa A diz fazer o movimento de conversão à esquerda e, por outro lado, a alternativa B diz que esse movimento de conversão deve ser à direita. Então não se esqueçam dessa dica, turma, porque pode vir ajudar vocês na hora da prova, tá bom? Então, turma, vamos à próxima questão. Questão de número 26. Não constitui procedimento correto diante de acidente de trânsito com vítima. Alternativa A, arrastar a vítima do local do acidente. Alternativa B, sinalizar o local para evitar novos acidentes. Alternativa C, acionar o pisca-alerta dos veículos próximo ao local. E alternativa D, definir a melhor colocação do triângulo. Qual é a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. Não constitui procedimento correto diante de acidente de trânsito com vítima. A resposta correta é a letra A. É arrastar a vítima do local do acidente, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Questão de número 27. Qual a finalidade e a importância da luz da bateria no painel de instrumentos dos veículos? Alternativa A, indicar a falta de água na bateria. Alternativa B, indicar defeito nos cabos da bateria. Alternativa C, indicar se o alternador, que é o equipamento de fornecimento de energia elétrica, está carregando ou não a bateria. E alternativa D, indicar defeitos nas velas. Qual é a resposta correta da questão? Analisem e vejamos aí qual a finalidade e a importância da luz da bateria no painel de instrumentos dos veículos. A resposta correta é a letra C de casa. Indicar se o alternador,
que é o equipamento de fornecimento de energia elétrica, está carregando ou não a bateria, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Agora a questão de número 28, o órgão responsável pela regulamentação dos padrões de qualidade do ar é: alternativa A, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente; alternativa B, o Ministério da Saúde; alternativa C, o Departamento Estadual de Trânsito, que é o DETRAN; e alternativa D, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. O órgão responsável pela regulamentação dos padrões de qualidade do ar é... A resposta correta é a letra D de dado. É o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 29. Quando for necessário acionar o pedal do freio várias vezes para ele funcionar, isto pode ser um sintoma de... Alternativa A, que existe vazamento de fluido no sistema e precisa de reparo urgente. Alternativa B, que a mola do freio perdeu a ação. Alternativa C, que os pneus estão descalibrados. E alternativa D, que o disco de freio está esquentando. Qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos aí a questão. Quando for necessário acionar o pedal do freio várias vezes para ele funcionar, isto pode ser um sintoma de que existe vazamento de fluido no sistema e precisa de reparo urgente. Então a resposta correta da questão, quem escolheu a letra A, acertou a questão, tá bom? Agora vejamos a questão de número 30, turma. A placa indica, vejam a placa, alternativa A, comprimento regulamentado, alternativa B, comprimento máximo, alternativa C, largura limitada e alternativa D, comprimento limitado. Qual dessas alternativas aí correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão novamente. A placa indica, a resposta correta é a letra D de dado. Ela indica comprimento limitado. Então lembre-se, se viu o desenho do caminhão com a medida na parte de baixo do caminhão, lembre-se que ela se trata de comprimento limitado, tá bom? Agora, se na placa não aparece o desenho do caminhão, apenas a medida na posição horizontal, onde estão essas setinhas aí, tá? Elas estão em sentido horizontal. Lembre-se que ela está se tratando de largura limitada, tá bom? Essa foi a questão de número 30 para vocês. Então é isso aí, turma. Estamos chegando ao final de mais uma prova simulada do Detran aqui no canal. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E deixa aí nos comentários pra gente quantas questões vocês conseguiram acertar. E para essa galera aí que já está com a sua prova teórica marcada durante essa semana, que Deus vos abençoe e que cada um de vocês possam vir a alcançar a tão esperada aprovação, tá bom? Vou ficando por aqui, turma, e aguardo vocês aí para o próximo vídeo com mais questões da prova teórica do Detran aqui no canal para vocês. Um forte abraço, turma, e fiquem todos com Deus.